Qual a importância da água no corpo? É absoluta, né? A importância é absoluta. A água é vida. Na verdade, 60% do corpo de uma pessoa é água. 90% do corpo de um bebê é água. Não existe vida sem água. A água é absolutamente importante para absolutamente tudo no organismo humano, né? Desde os componentes sanguíneos, tudo precisa de água. O que acontece com o corpo quando estamos desidratados? Pois é, isso é muito comum. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de atender criança, atender adulto, atender idoso, a gente vive numa época em que eu diria assim que existe uma pandemia de desidratação. As pessoas bebem muito pouco líquido, em todas as idades, né? Então eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma paciente que eu atendi semana passada com uma queixa de uma enxaqueca que ela não conseguia resolver, já passou por vários profissionais e o que ela precisava era água. E aí a minha prescrição foi 3 copos de água por hora. Ela ficou muito brava, depois ela entendeu qual era o meu recado, começou a beber água e acabou a dor de cabeça, porque ela era uma desidratada crônica. Qual a quantidade de água que devemos ingerir? Excelente pergunta. A medida mais simples é a tua sede, né? Agora, o que a gente percebe, do ponto de vista ideal, era você não deixar sentir sede. Você beber, por exemplo, um copo de água a cada hora. Isso seria ideal, né? E no idoso, isso muda, porque o idoso não sente sede. Então, no idoso, isso é muito mais importante. A gente deveria conseguir dar para o idoso um copo de água a cada 2 horas, mais ou menos. Tomar água é questão de hábito? Tomar água é uma questão de hábito, sem dúvida alguma. E esse é o problema. O hábito que a gente tem muitas vezes hoje em dia é, por exemplo, de beber refrigerante, né? Ou de beber qualquer outra coisa que não seja água. E isso é um perigo. Substituir a água por outros líquidos pode afetar o organismo? Não é que isso pode, isso afeta com certeza o organismo da pessoa, com certeza absoluta. Como te disse, a gente vive realmente uma pandemia de desidratação crônica, porque muitas pessoas bebem às vezes só refrigerante, como você falou, né? E isso é um perigo fisiológico muito grande. Quais alterações físicas apresenta uma pessoa desidratada? Primeiro de tudo, a pele. A pele perde o viço, né? A pele perde a elasticidade, a pele fica mais ressecada, a pele não consegue se regenerar da melhor maneira. A outra é a própria boca mesmo, né? A boca fica mais ressecada, a pessoa pode começar a ter mau hálito. O brilho do olhar dessa pessoa é diferente, né? Se ela tem algum outro hábito ruim, isso é muito mais reforçado ainda. Então é muito comum a pessoa que bebe muito pouca água e fuma, por exemplo, a gente olha e já sabe que fuma e que não bebe água. As outras questões se referem, por exemplo, ao intestino. O intestino não funciona, começa a ficar mais constipado e assim por diante. Agora, uma coisa que ainda não é bastante estudada, mas a gente não consegue ver de primeira consulta, mas ao longo das consultas a gente vê, é que uma pessoa que bebe adequadamente água, ela tem um sistema imunológico melhor do que uma pessoa que bebe menos água. Como a água deve ser consumida? Na verdade, água muito gelada ou água quente demais não é o ideal, né? Você deveria ter o costume de beber água natural, se fala por aí natural. E a hora certa de beber água é acordei e tomei água, e assim até a hora de dormir.